Oi, agora eu quero falar com vocês sobre limites, né? A primeira vez que eu ouvi o termo relação abusiva, eu fiquei um pouco assustada e eu achava que abuso era quando o cara bate na mulher, né? Eu achava que era isso, assim, que era violência doméstica, aquela coisa que está muito distante, né, daquilo que a gente, do que eu vivia, da minha realidade, né? Graças a Deus não era a minha realidade, eu sabia que existia, mas eu falava, como assim um relacionamento abusivo? E aí eu fui estudar e entender um pouquinho sobre isso, e realmente eu estava em um relacionamento abusivo e eu tinha vivido alguns assim, né? Mas eu não tinha essa consciência. Hoje é fácil identificar, né, quais são os sinais de abuso, né? Inversão de culpa, quando alguém faz gaslighting, que é começar a falar coisas para você e depois falar que você tá louca, que nada disso aconteceu. Né, contar ou prometer histórias, depois não prometer coisas e não cumprir, né, e aí inverter como se você estivesse inventando, mas no nível assim, né, de perversão, você mesmo não sabe se é verdade ou não, né, se foi uma confusão mental sua ou se aquilo realmente aconteceu. Isso é abuso, né? Aí tem outras questões também, ameaçar que vai terminar, né? Ameaçar de sair de casa, deixar de fazer, de cumprir, né, com acordos que foram pré-estabelecidos, trair, mentir, enganar, né? Ficar de tititi, de papo com outras pessoas, sendo que você, né, tem um acordo de fidelidade, enfim. Tudo aquilo que é mais sutil, mas não deixa de machucar, né? E quando vai somando-se, isso é o abuso. Então agora eu quero falar para você sobre o porquê que isso existe, né? Uma coisa é cultural, né? Nós estamos discutindo agora o que são relações saudáveis, o que são relações abusivas, justamente para aprender a colocar limites. Então você precisa aprender, né, quais são os seus limites, né? Até onde o outro pode ir. Né? O teu espaço acaba na hora que começa o do outro, o espaço do outro acaba quando começa o seu. Nas relações, isso é comum ficar meio confuso, né? Porque as pessoas vão entrando, né, umas na vida das outras, e aí elas perdem um pouco essa noção, né? E elas perdem essa noção com as pessoas que não sabem pôr limites. Por que a gente não sabe colocar? Porque a gente não aprendeu, básico, né? Mas muitas vezes na infância a gente aprendeu que tinha que obedecer, que tinha que se submeter, né, à voz do outro, ao grito, né, do pai e da mãe, aos castigos. Então, se você tá, né, numa relação abusiva e tem pessoas que gritam, que te deixam de castigo, te deixam no silêncio, né, no vácuo, não respondem, ou deixam você pensar o que você quiser, elas somem, depois elas voltam. Isso pode estar associado com a sensação de abandono, né? Você pode ter se sentido, talvez não seja exatamente isso que aconteceu, mas se sentido abandonado, né? Ou pelo pai ou pela mãe, em alguma vez que eles foram viajar, ou em alguma situação que um dos dois saiu de casa e você não sabia o que ia acontecer. E aí você vai se acostumando com aquela sensação de insegurança, começa a achar que aquilo é normal, mas não é, né? Isso é abuso. E aí a gente acaba normalizando o abuso por medo de colocar limites e falar, opa, peraí, aqui não, né? A partir desse momento, não. Por exemplo, nos meus valores, eu vejo que vícios são coisas prejudiciais, né? Então, assim, a partir do momento que eu tô com uma pessoa que ela tem vícios e ela não tem nem a intenção de se tratar, né? O meu limite então não, né? Eu tenho um vício, mas eu tenho essa intenção e eu tenho um plano, tenho atitudes que vão me levar para poder cuidar, e não é por mim, né? No caso, uma pessoa que tá comigo, mas por ela mesma, né? Porque eu tenho já essa consciência. Então, ok, né? Vamos estabelecer um prazo, vamos ver as ações. Isso é colocar limites, né? E deixar esses limites claros. Quando a gente começa a entender quais são os nossos limites, sexualmente falando, né? Eu vou até tal ponto, eu me sinto à vontade até isso. Talvez eu queira em algum momento, mas hoje não vou fazer isso para te agradar. São os limites de comunicação. Não gosto quando você me fala dessa forma, quando você se refere a mim dessa forma. Não gosto quando sou tratada dessa maneira, né? E deixa isso bem claro e vai sinalizando conforme as coisas vão acontecendo na relação, de uma maneira calma, né? Tranquila, equilibrada, desde o momento em que acontece, para não acumular, né? Porque se acumularem as coisas, aí acontecem as explosões.
E essas explosões, normalmente, elas têm, né, consequências mais sérias, né? Os términos, aí depois para voltar, e a abstinência, tristeza. Então, assim, quando você tem a coragem de conhecer seus limites e expressá-los, compartilhá-los com o outro, você dá a oportunidade e a escolha do outro entender, né, se aquilo é bom para ele ou não e se ele tem, né, o potencial de ter uma relação saudável dentro dos limites dele e dos seus.